Êxodo capítulo de número 3. Versículo de número 8, depois nós vamos lá para Números. Todos encontraram, podem dizer amém. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga. Diga comigo, terra boa e larga. A uma terra que mana leite e mel. Fala comigo, terra que mana leite e mel. Ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Vamos agora para Números capítulo 13, versículos 23 e 24. Números capítulo 13, versículos 23 e 24. Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram àquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Diga comigo amém. Agora fala assim: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus amados. Deus é Deus de alianças e é Deus de promessas. E é da natureza de Deus jamais quebrar a aliança que Ele estabelece, bem como é da natureza de Deus cumprir as promessas que Ele faz. No capítulo 12 do Gênesis, o Senhor faz um chamamento a Abraão ou a Abrão, para que ele saia da sua terra, para ir a uma terra que o Senhor lhe revelaria, lhe mostraria. No capítulo de número 15, o Senhor faz a Abrão a promessa de dar-lhe um filho, um herdeiro. E lá no final do capítulo 15, o Senhor diz a Abrão: a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. Então o Senhor anuncia ao patriarca que a sua descendência, embora tivesse uma promessa, seria escrava de um povo estranho por 430 anos. Mas quando se cumprisse o tempo do cumprimento da promessa, o Senhor resgataria aquele povo por amor à aliança que estava fazendo com o seu servo, e o traria à terra que mana leite e que mana mel. 430 anos depois, a descendência de Abrão está no Egito como escrava, como cativo. E o capítulo 2, versículos 23 e 24 do Êxodo diz que eles começaram a gemer por causa das suas aflições.
E o seu gemido chegou até a presença de Deus, e Deus lembrou-se da promessa que havia feito a Abraão e desceu para livrar o seu povo por causa desta aliança. Nós vamos encontrar na Bíblia algumas ocasiões nas quais Deus desce. Não é muito frequente a expressão o Senhor desceu, mas nós encontramos algumas ocasiões. Por exemplo, quando da Torre de Babel, em Gênesis capítulo de número 9, a Bíblia diz que o Senhor, Ele mesmo pronuncia: eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas. E o Senhor desceu e trouxe a divisão da humanidade por povos, por etnias, grupos, línguas e nações. Outro dia o Senhor desce quando o pecado de Sodoma e de Gomorra chega às suas narinas, e claramente o Senhor outra vez declara que vai descer para ver o que está acontecendo, e se tudo na terra é conforme estava chegando ao céu. E é nisto que Ele decide destruir, exterminar as cidades das Campinas ou da Campina do Jordão. Outra vez em Êxodo 3, o Senhor desce para livrar os seus filhos, e Ele diz: eu não apenas desço para livrá-los, mas vou tirá-los daquela terra, e os farei subir a uma terra ampla e larga, a uma terra que mana leite e mel. A promessa do Senhor aos seus filhos aqui é de lhes livrar da escravidão, da dor, do sofrimento e da opressão, e levá-los a uma terra de prosperidade, conforme Ele mesmo havia prometido ao seu servo Abraão que o faria. E é muito interessante observar que a terra é uma terra que mana, que brota leite e mel. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, o Senhor descreve a fertilidade e a produtividade da terra que Ele estava dando aos seus filhos. O texto diz assim: o Senhor teu Deus te coloca numa boa terra. O Senhor teu Deus te coloca numa boa terra. Diga comigo: o Senhor meu Deus me coloca numa boa terra. E olha o que o texto diz: terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. No livro de Josué, a expressão utilizada aqui é fontes superiores e fontes inferiores, nascentes nos vales e nas montanhas. É uma forma de o Senhor declarar que Ele estava abençoando o seu povo com bênçãos de cima e bênçãos de baixo. Você não entendeu? Bênçãos do céu e bênçãos da terra. Bênçãos espirituais. Pode aplaudir ao Senhor. Eu não preciso parar de falar para você aplaudir, nem você precisa parar de aplaudir para eu falar. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. O Senhor não pretende te abençoar materialmente e te deixar espiritualmente amíngua. Ele não seria glorificado nisto. Assim como o Senhor não tem prazer em te abençoar espiritualmente
e te deixar materialmente raquítico. São bênçãos de cima e bênçãos de baixo, terra de trigo e de cevada, e vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra na qual comerás o teu pão sem escassez. Pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. O Senhor está prometendo ao seu povo bênçãos espirituais, bênçãos minerais, bênçãos vegetais, bênçãos de todas as formas para honrar a aliança que ele fez com o seu servo. Para início de raciocínio, nós devemos entender que a bênção de Deus é plena, é abundante, alcança todas as áreas da nossa vida. Mas o que é interessante é que quando você lê Números 13, e nós lemos o versículo 23 e 24, mas todo o contexto, de modo específico os versículos 1, 2 e 3, fica muito claro que aquela seria uma terra para ser conquistada. Diga comigo, terra para ser conquistada. É interessante, o Senhor não promete uma terra que seria dada, concedida, doada. Seria necessário esforçar-se por ela. Alguns crentes não recebem as bênçãos que o Senhor tem reservado para si, para eles, porque não estão dispostos a se esforçarem para conquistá-la. Não aprenderam a derramar o suor, depreender esforço para ter aquilo que deseja. As promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida vão requerer de nós a disposição do esforço. Do contrário, as bênçãos estarão lá e eu não as possuirei. E o Senhor orienta Moisés e diz assim: manda 12 espias, um de cada tribo, e não manda qualquer um, manda a cabeça das tribos, manda aqueles que são príncipes entre as tribos para observarem a terra, e entre eles estão Josué e Calebe. Você lembra o nome dos outros 10? Quem lembra o nome dos outros 10? Levanta a mão. Por que não lembra? Porque murmurador é apagado na história. Porque ninguém se lembra de murmuradores. Faz um enxame na hora, voltou com relatório negativo, causou um estardalhaço, arregimentou uma multidão pelo discurso deles, mas desapareceram no tempo. Porque Deus tem compromisso com quem persevera no propósito que foi estabelecido. O que eu quero observar com os irmãos agora:
São algumas características necessárias para quem vai tomar posse da terra. Não adianta ficar com esse jargão, ano novo, nova vida, com velha vida, velhas posturas, velhos hábitos. É preciso assumir alguns posicionamentos diante do Senhor. A promessa está aí, está diante de você, e vai se apropriar dela aquele que toma as posturas acertadas para agradar ao Senhor. A primeira lição que eu quero destacar aqui, que é interessante: 12 espias observam a terra e apenas 2 entrarão nela. De quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, 600 mil homens, mas as suas respectivas mulheres, os seus filhos, mas algumas nações estrangeiras que vieram juntos. Dá quase 3 milhões de pessoas, dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra, os outros morreram no deserto. Não é que o deserto era para matá-los, porque se fosse também teria matado Josué e Caleb. Quem os matou foi a murmuração e a incredulidade. Deus não te envia para o deserto para te matar, te envia para te treinar. Mas se você no deserto se levantar contra Deus, o deserto te mata. Estamos às margens do Jordão. Vamos possuir as promessas. Só o pastor José Luiz me ouviu. Eu vou repetir para ver se mais alguém ouve. Estamos às margens do Jordão e nós vamos possuir as promessas. Mas qual é o segredo para possuí-las? Deixa eu te compartilhar algumas lições rapidamente. E a primeira é: Deus tem promessas para nós. E não tomamos posse por causa da nossa pouca visão espiritual. A promessa está lá, mas a nossa pouca visão nos atrapalha. Queremos olhar para as coisas espirituais sob a perspectiva natural e material. Queremos a promessa, mas não a olhamos na perspectiva divina. Só atentamos para o aspecto espiritual, o aspecto material dela. Eliseu tinha um jovem servidor, não era mais Geazi. Geazi foi embora, levando sobre si a lepra que era de Naamã. Aquele jovem recém-chegado no serviço ministerial, como auxiliar do profeta Eliseu, levanta-se um dia bem cedo para preparar o café do profeta. E quando ele está catando alguns gravetos, ele olha e vê os montes de Samaria ocupado pelo exército da Síria. E ele levanta desesperado e vai ao profeta e diz: estamos cercados. O rei da Síria nos cercou. E Eliseu levanta, olha ao redor, o exército inimigo está lá. Mas Eliseu ora e diz assim: ó Senhor, abre-lhe os olhos para que ele veja. E a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo que estavam cercando a casa do profeta. A falta de visão espiritual nos leva a enxergar o inimigo e tira de nós a visão do cerco celestial. Porque não há visão.
Neemias estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém, capítulo 6. E a Bíblia diz que os muros já haviam sido construídos até a sua metade. De repente alguém chega e diz: não dá mais para construir os muros. E Neemias pergunta: mas não dá mais por quê? E alguém responde: porque o entulho é muito. Quando você tira a visão do muro e olha para o entulho, você perde o ânimo. Quando você tira a visão da promessa e coloca o olho no gigante, você perde a visão do pomar. Quando Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para as ondas, afundou. Deus te fez uma promessa, mas a questão é: em que direção você está olhando? Como está a tua visão? Você só vê o aspecto difícil do processo. Nós somos, eles dizem, aos nossos olhos como gafanhotos. Interessante, não eram os gigantes que estavam olhando para eles como gafanhotos, eles mesmos se viam como gafanhotos, por causa da visão. Então diga comigo agora: Senhor, fala com ânimo: Senhor, abre a minha visão. Se você já leu Gênesis 15, lembra quando Agar foi embora com Ismael? E Ismael começa a chorar de fome e sede. E a Bíblia diz que Agar afastou-se para não ver o menino morrer. Quando ela está afastada, um anjo do Senhor toca nela e diz: levanta, porque o choro do menino chegou à presença de Deus. E aí a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que o Senhor abriu a fonte, diz que o Senhor abriu os olhos. Muitas vezes a fonte está exatamente onde você está, mas você não está enxergando, porque você está de olho no deserto. Deixa o Senhor abrir os teus olhos, porque a fonte já está aberta. Nós temos que aprender, que assimilar isto. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender. A segunda: perdemos a bênção porque valorizamos mais o gigante do que a presença de Deus. Nós somos como gafanhotos. O Senhor não mentiu, a terra é boa. Olha aqui o cacho de uva, 2 homens para transportá-la. Trouxemos figos, trouxemos romã. Deus não faltou com a promessa, mas o que Deus não disse é que na terra tem gigante. Por que Deus não diz que a terra tem gigante? Porque Deus nunca foca no desafio. Deus foca no investimento que Ele fez em você. E a expectativa de Deus é que você reaja por fé naquilo que Ele te prometeu. Provoca a pessoa do seu lado, fala com ele assim: acredita no que Deus te disse. Você precisa tirar o olho do gigante e valorizar a presença de Deus na tua vida. O salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua presença é quem me faz atravessar o vale de morte, de sombra e de morte. Tudo que você precisa, querido, é da presença de Deus.
Moisés tinha tanta consciência disso, que no dia que o Senhor falou com ele: a minha presença não irá contigo, eu vou mandar o meu anjo forte e não irei com esse povo. Êxodo 33, Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque o que nós precisamos é da presença de Deus. Terceira lição a aprender: Deus nunca te disse que seria fácil, Ele te disse que te daria. Ele não disse que seria fácil, Ele prometeu vitória. Ele não disse que você ia chegar lá e os cananeus iam te entregar a terra enrolada em papel de presente. Ele só disse que iria tirar a coragem dos cananeus, para que eles contemplassem a presença de Deus em teu favor. Não existe promessa de facilidade, existe promessa de vitória para aqueles que confiam no Senhor. A vida não é fácil. Você já parou para analisar que quando Deus faz uma promessa, raramente Ele dá os detalhes do processo? É interessante, Deus nunca te diz qual vai ser o próximo passo. É meio que andar na escuridão, sabe? Os hotéis americanos têm um sistema de iluminação por sensor de presença. Aí você chega num corredor com 200 apartamentos, que parece que não vai terminar nunca. Está tudo escuro. À medida que você vai andando, a luz vai acendendo. E o detalhe: enquanto a luz da frente acende, a de trás apaga. O que é que isso significa? Não dá para voltar. Não é para voltar. Enquanto estiver na sua mente a possibilidade de voltar, você não avança. Enquanto estiver na sua mente a possibilidade de destruir, você não constrói. Enquanto estiver na sua mente a possibilidade de desistir, você não avança, caminha. O grande conquistador Hernandes chegou numa das ilhas que ele conquistou de navio. E o historiador diz que os habitantes da ilha eram ferozes, se alimentavam de carne humana, eram antropófagos. E os homens de Hernandes não quiseram descer do navio, com medo dos selvagens da ilha. Quando Hernandes percebeu que oferecendo ouro eles não desciam, ofereceu-lhes prata e eles não desciam, ofereceu-lhes o comando do navio e eles não desceram, então Hernandes pegou tudo que ele tinha de pólvora no navio e ateou fogo e explodiu o navio. Agora eles pularam do navio, porque tinham que sobreviver. E como estavam no mar, tinham que nadar até a ilha onde estavam selvagens. Agora eles iriam lutar pela sobrevivência, porque não tinham navios para fugir. Olha para mim, às vezes Deus queima os teus navios para te forçar a conquistar a ilha que Ele entregou para você. É daí que vem a frase: queimem os navios. O Senhor Deus está querendo que você entenda que não é fácil, mas é possível, porque Ele te fez uma promessa. Deus nunca disse para Davi: você vai ser rei e vai ser legal demais. Saul vai ficar feliz da vida quando descobrir que eu escolhi um rei para o lugar dele. Não. Entende uma coisa? A promessa te apresenta a Saul. E sabe o que é interessante? A pastora que pregou aqui quinta-feira me trouxe uma perspectiva que eu jamais havia percebido. Davi tinha unção, mas não tinha a experiência para reinar. Então Deus pega um Davi ungido
e coloca do lado de um Saul que não tem unção, mas tem experiência, para ele aprender como funciona a governança. A promessa te apresenta Saul. Muitas vezes Saul na tua vida tem o propósito de te ensinar aquilo que você não sabe ainda. A promessa apresentou a José quem eram seus irmãos. Ah, queridão, quando você é treinado com irmãos como os de José, você pode ir para o Egito que você sobrevive. Ele não disse que iria ser fácil, mas ele disse que vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Por maior que seja o desafio que você enfrentou no ano que passou, e às vezes algumas pontas ainda ficaram para esse ano, a promessa de Deus é: eu vou te conduzir em terreno de vitória, e vou te levar a uma terra boa e larga. Você crê assim? Quarta lição que nós vamos aprender nessa experiência: nós erramos quando tomamos decisões baseadas no relato da maioria e não naquilo que o Senhor disse. Você sai consultando pessoas. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas é fato que você não pode fazer de nenhum conselho superior àquilo que Deus te disse. Quem sai por aí cambaleando em busca da opinião da maioria precisa de aprovação. A destruição do reinado de Saul se deu exatamente quando o povo começou a ir embora e ele quis fazer alguma coisa para agradar a multidão. Tome decisões baseadas na promessa de Deus. Eu estava lendo essa semana, anotei aqui: 80% das pessoas que ouvem a tua história só querem saber da tua vida. Isso é uma pesquisa. 80% das pessoas que ouvem a tua história só querem saber da tua vida. 15% tem curiosidade de saber como você vai sair da crise. Vamos ver se ele sai dessa. Eu quero é ver, dessa vez já era. 15% das pessoas que ouvem a tua história só querem saber como você vai sair da crise. Apenas 5% está interessado na questão. Menos de 1% vai fazer alguma coisa para te ajudar. E você agindo baseado na multidão, e você esquecendo da promessa que Deus te fez. Quando Deus te fez uma promessa, Ele não perguntou quem era teu pai. Quando Deus te fez uma promessa, Ele não perguntou teu sobrenome. Quando Deus te fez uma promessa, Ele não pediu opinião do governador, nem dos teus amigos, nem dos teus inimigos. Deus fez uma promessa baseada nele mesmo, e Ele que fez a promessa é fiel para fazê-la cumprir. Dá glória, dá um brado, celebra o Senhor. O Senhor vai te entregar a terra que mana leite e mel. Mas olha bem para mim, quem vai te entregar a terra é o Senhor, não é Faraó, não são os cananeus, é o Senhor quem está te entregando a terra. Aquilo que Deus te dá, homem não toma de você. Aquilo que os homens te deu, eles te tomam. Os cargos que você recebeu politicamente serão perdidos politicamente. Aquilo que você ganhou por bajulação, você vai perder por bajulação, porque alguém vai chegar lá bajulando mais do que você. Mas aquilo que Deus te deu, ninguém toma.
E a promessa que Deus te fez, você não precisa roubar de ninguém. Pode ficar tranquilo, você não precisa roubar. Deus fez a promessa, Ele vai entregar na sua mão. Nem que Ele precise abrir o mar, parar o Jordão, parar o sol, mudar a estrela de posição. Ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Deus é sempre fiel. A quinta lição que nós aprendemos aqui é: decisões tomadas sem a direção de Deus vão gerar dor e sofrimento. Toda decisão, não importa em que proporção, tomada sem a direção de Deus, vai gerar dor e sofrimento. Eles decidiram voltar. Quando os 10 espias chegam dizendo: a terra é boa, mana, leite e mel, mas os gigantes estão lá, nós não vamos conseguir entrar nela. A Bíblia diz que eles se organizaram e disseram: voltemos para o Egito. Números capítulo 14, versículo 26. Eles decidem voltar. Decidiram virar as costas para a promessa. E todas as vezes que você vira as costas para a promessa, você se torna indigno dela. Jeová diz assim: quer saber? Vocês vão voltar para o Egito? Vão não. Nem entra na terra prometida, nem chegam no Egito, vão morrer no deserto. Sabe o que é interessante? Eles ficaram 40 anos andando em círculos no deserto, e não foi Deus que colocou eles para andar 40 anos. Não foi Deus que embaralhou o mapa, que confundiu o GPS, não. Na volta para a terra do Egito, eles se perderam e Jeová deixou. Porque quando Deus te tira do lugar que você estava escravo e você quer voltar para lá, você perde a direção. E interessante é que o Senhor diz assim: vocês murmuraram 40 dias, pois vão ficar 40 anos peregrinando no deserto, um ano de peregrinação para cada dia de murmuração. Lá vai uma pergunta barata: se você ficar um ano a mais nessa luta, por cada dia de murmuração que você está fazendo? A irmã falou: misericórdia. Provoca o vizinho, fala com ele assim: para de murmurar, para de reclamar. Murmuração mata. A murmuração atrasa o processo. 40 dias do Egito para Canaã, eles chegariam em 40 dias. Ficaram 40 anos. Tem processo que dura mais, porque você não consegue calar a boca. Guarda a língua na caixa. Não consigo ver e ficar calado, pastor. Enche a boca de farinha. Mas não tome decisões sem a direção divina. É melhor demorar, decidir, para tomar a direção certa, do que decidir errado e demorar para consertar. Vai consertar, vai para o eixo, vai porque o ferreiro é perito em pegar ferro empenado e arrumar, mas tem que ir para o fogo. No fogo tem que derreter o ferro. Quando ele fica mole, o ferreiro vem com a marreta, com o martelinho.
até chegar no lugar. Presta atenção, vai se ajustar. Diz aí para o vizinho, vai se ajustar. Mas o processo é mais longo. Mas Deus não vai deixar nada fora do lugar. Deus não vai deixar nada fora do lugar. Sexta lição que nós temos que aprender aqui: se nós queremos as promessas de Deus, precisaremos aprender a confiar nele. A Bíblia diz que Deus valorizou a postura de Abraão quando acreditou na sua promessa. Confiar em Deus significa entregar a Ele a questão e parar de apertar o juízo do mundo por causa dela. Se você entregou a Deus, não me inquieta, vai se virar com Ele. Se você entregou. Só que muita gente entrega as suas causas para Deus, como alguns pais entregam o carro para o filho que vai para o aniversário do amigo. A cada 30 minutos liga para saber, tudo bem? Não bateu o carro não, né? Chega que horas? E quando o menino chega, antes do pai perguntar se o menino está bem, ele dá uma volta no carro para ver se tem algum risco. Não entregue as suas questões a Deus assim. Quando você entrega a Deus as suas questões, você larga a mão delas. Deixa Ele cuidar. Ele vai tratar. Pedro diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançar. Se livre do fardo. Aprenda a confiar em Deus. Quando você não souber o que fazer, pare e diga: Senhor, eu creio em Ti. Eu sei que Tu estás no comando. Diga comigo: Senhor, eu creio em Ti. Vou fazer uma pergunta sem graça. Quando o trem aperta, você continua crendo? Ou você diz assim, será que eu criei errado? Será que eu estou crendo, mas eu entendi errado? Como é que anda a sua confiança no Senhor? A sua disposição de entregar a Ele a questão. É isso que falta. Você quer tomar posse da terra? Creia no que Deus disse. Ainda tem uns irmãos que têm a dadivosa inteligência de só continuar crendo se Deus confirmar. Nós pentecostais temos esse negócio de Deus confirmar. Aí Deus já falou, mas eu tenho que ir na casa de alguém que Deus usa para Deus confirmar. E às vezes eu tenho uma sensação, me perdoem dizer isso acerca do Deus que é perfeito, Ele me entende. Parece que tem hora que Deus faz para pirraçar. É confirmação que você quer, varoa? Tá. É confirmação, vaso? Aí você vai lá para casa, para o rancho dos profetas, para Deus confirmar. Aí no rancho dos profetas, Deus fala com ele. E você fala assim, agora chegou perto, aleluia. Aí Deus fala com ele, mas não fala contigo. Porque silêncio também é resposta. Aí você volta para casa dizendo, Deus não falou comigo, estou com raiva de Deus. E Deus olhando para você dizendo assim, deixa de ser lento, deixa de ser incrédulo. Eu não preciso ficar falando a mesma coisa toda hora. Ei, filho que o pai precisa ficar repetindo as coisas é filho desobediente. Filho obediente ouve uma vez e basta.
está. Então, se o Senhor disse uma vez, está dito. Aprenda a descansar naquilo que Ele já disse. Viva esse ano diferente. Se aproprie da terra pela fé. Sétima lição, já estou terminando. Não devemos recusar as oportunidades que Deus nos dá. Ei, quando Deus te abrir uma porta, não coloca pose, entra. Vai ficar agora posando de lindo? Alguns anos atrás, eu recebi a ligação de uma revista gospel, famosa na época. Eles queriam que eu pagasse um valor para eu sair na capa da revista naquele mês. Mas aquele valor, irmão, nem sonhando eu tinha. Senhor, amigo, não posso. Ele disse, ó, fulano já pagou, fulano já pagou, fulano já pagou. Disse, mas fulano tem, eu não. E o cara disse assim, então se prepare para entrar no anonimato. Daqui a 2 anos ninguém se lembrará que você existiu. Eu disse, eu vou fazer o quê, né, irmão? Não passou muito tempo, recebi uma ligação da casa publicadora, CPAD. Pastor Josué, sim, estamos te ligando para você mandar a foto, que só falta a tua foto para o cartaz. Eu disse, que cartaz, irmão? Eu nunca tinha falado com ninguém da CPAD na minha vida. Era assim, o inalcançável. Que cartaz, irmão? O cartaz do jubileu de ouro da Convenção Geral das Assembleias de Deus, jubileu de diamante. Você é um dos pregadores. Eu falei, está de brincadeira. É verdade, seu nome foi aprovado. Irmão, acredite, eu não disse para o meu pai, eu não disse para minha mãe, eu não comentei em casa, porque eu disse, isso é um trote. Vou falar e depois vou pagar mico. Falei com ninguém. No mês seguinte, na contracapa da lição da escola bíblica, veio a foto dos pregadores e a minha não veio. Eu pensei, está vendo que era trote? Está bem que eu fiquei calado. No mesmo mês saiu o jornal Mensageiro da Paz e a minha foto estava na lista dos pregadores. Meu pai falou assim, mas você não me disse. Eu disse, eu estava na dúvida. Achei que não era verdade. E aí os amigos começaram a ligar. Porque quem eram os pregadores? Thomas Trask, presidente do Concílio das Assembleias de Deus dos Estados Unidos da América. José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. Silas Malafaia, conhecidíssimo porque estava na televisão há décadas. E Decaso Takayama, um dos maiores pregadores da história do Brasil. E eu vou lá dizer para alguém que eu estou nessa lista. Eu perdi o juízo. Mas no dia de ir pregar, saí do hotel, só para não dar errado, o culto começaria às 7h30, eu saí do hotel 4h30, para não dar errado. Mas não é que o cão arrumou um jeito de atrapalhar? No Rio de Janeiro, na Avenida Copacabana, um supermercado acha de pegar fogo, incendiou e o trânsito parou. 7h15 da noite, eu estou parado na avenida dentro de um táxi. E eu perguntei para o motorista, está longe ainda? Ele disse, nesse ritmo aqui a gente só chega lá 10 da noite. Perdi, já foi. Eu falei com ele, eu não consigo um motoboy para me levar? Ele disse, só se for esses caras que entregam droga na cidade aí, aqui no pé do morro. Eu disse, serve. Ele subiu no Morro do Alemão, ali na entrada do morro. Tinha uma barricada da polícia, uns motoqueiros ali. E o cara disse, ó, esses são os caras que recebem droga para levar, para entregar na cidade. Não tem nada não. Chegou para o motoqueiro e disse, rapaz, tem que chegar no Rio Centro. Você leva ele? O motoqueiro disse, levo. Quanto é? X, eu paguei.
Eu falei com o motoqueiro: você tem capacete? Ele disse: só se for de bicicleta. Eu disse: me dá. Botei um capacete de ciclista, montei na garupa da moto, e ele falou assim: você tem que chegar lá que horas? Eu disse: 7h30. Ele disse: só se você for de helicóptero. Eu disse: faça o que você puder. Irmão, esse cara saiu subindo em cima de calçada, passando no meio de carro, atravessando, passava na frente de um carro, atravessava no outro. 7h45 eu entrei no Rio Centro. Só que de onde ele me deixou até o púlpito eu ia gastar mais uns 30 minutos, e eu parti correndo. Quando eu parti correndo, que eu cheguei por trás do púlpito, assanhado, agitado, afobado, pastor Joesé viu a hora que eu passei correndo, e ele desceu para me encontrar atrás do púlpito. Quando eu fui subindo a escada, ele me segurou no ombro e disse: para, respira, desacelera, você vai pregar, precisa subir tranquilo. Foi aí que eu parei. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se Deus te fez uma promessa, nem que você tenha que ir de garupa de motoboy, em garupa de jegue, em carrinho de mão, não coloca pose, vai como der, mas chega. From the dirt to the dream, I made it mine. This is the crown, the crown of the climb. I've been bruised, I've been torn apart, carried storms inside my heart. Every fall I played my part till I learned to paint with scars. The road was long, the nights were wild, but I kept faith like a fearless child. Now the view's clear, the air's alive, I see the man I built inside. Every tear became a seed, every wound taught me to breathe. This is the crown of the climb, filled with pain and the test of time. I didn't break, I didn't hide, I wore the fire like it's mine. Yeah, this is my crown of the climb. I faced the doubt, they tried to lock my spirit out, but I was born from thunder sound. Now my feet don't touch the ground. I've lost friends, I've lost my way, but I found truth in what I prayed. No regrets, I've learned to say the fall was worth the day I stayed. From the bottom, I carved my name. Lá, não perca a chance que Deus te deu. Aí, um dia eu falei com Jesus: Senhor, achei estranho. O que, Josué? Fulano chegou de helicóptero. O outro eu vi a hora que chegou, irmão. Chegou numa BMW, ó. O outro, senhor, chegou de Mercedes. E eu? Cheguei de garupa de moto, com capacete de ciclista. Qual é a marcação? Aí um amigo meu falou assim: fique tranquilo, meu servo, da próxima vez você vai a pé. Não coloque pose. Quando Deus te dá uma oportunidade, abrace. Provoca o vizinho, fala com ele assim: para de colocar pose. Não é o emprego que você quer, mas você está desempregado, e surgiu uma porta que não é a que você queria.
Não coloque pose. Ela pode não ser a que você queria, mas ela pode ser a porta que te dará acesso àquela que você pretende. Oitava lição a aprender: nunca devemos prosseguir a jornada por um caminho que o Senhor disse não. Se Deus disse não, volta, não insista, vai dar errado. Ah, pastor, mas eu estou vendo tudo tão bem. Você está vendo agora, Deus está vendo o futuro. Você conhece a estrada durante o dia, Deus conhece a estrada durante a noite. Você está calçando um sapato que serve no teu pé agora, mas Jeová está dizendo assim: rapaz, seu pé vai crescer e o sapato vai apertar. O problema é que nós enxergamos o agora e não confiamos naquele que enxerga o futuro como se fosse hoje. Não prossiga por um caminho se o Senhor te disse não. Não insista naquilo que Deus já te deu resposta. Não tente violentar a vontade de Deus. Deus jamais te dará uma bênção que deixará de ser bênção. Ele não dá frutos podres para os seus filhos. Um pai, uma mãe que só tem 2 pães, um está fofo e o outro está duro, ele vai dar o pão fofinho para o filho e vai ficar com o pão duro, sim ou não? Se você pegar uma laranja, só tem 2 e uma está apodrecida, você vai dar laranja boa para o teu filho e vai ficar com a laranja apodrecida. Deus jamais te dará aquilo que não é o melhor para você, ainda que você não entenda. Aprender a confiar em Deus é entender que o que Ele te deu é melhor, e Ele não tem que ficar te explicando, você apenas confia. Nós queremos que Deus fique nos explicando as coisas, que Deus fique nos convencendo das coisas. Que confiança é essa? Se Ele disse que a terra é boa, é porque a terra é boa. Se Ele disse que mana leite e mel, você não precisa ver a abelha voando. Só precisa crer que Ele te dará mel. Entende isso? Sem a presença de Deus, a jornada da vida não tem sentido. Voltar para o Egito como se Deus não vai voltar contigo. Lá na frente tem gigante, mas Deus está comigo. Então é melhor enfrentar os gigantes com a presença de Deus do que voltar para o Egito sozinho. Para de teimosia. Se submeta à beleza da presença de Deus. Ele prometeu. Ele disse que vai te dar terra que mana leite e mel. E eu vou concluir te declarando nesta noite. Vou até parafrasear a música. A promessa que o Senhor fez para você tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Eles trouxeram o fruto da terra, e eu li para vocês,
Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Quando o Senhor diz: eu vou te levar para uma terra boa e larga, terra de figueiras e romeiras, de videiras, terra de águas e mananciais, de fontes das montanhas e dos vales. Terra que mana leite e mel. Estavam saindo da escravidão e não estavam acostumados com a ideia de conquistar o que Deus lhes havia prometido. Quantas vezes você só não está disposto a batalhar pelo que você deseja, porque a sua mente continua escravizada, mentalidade escrava, acostumado a receber o prato de comida no final do dia, depois de carregar palha e construir adobe para fabricar pirâmide. Agora Deus está dizendo: ninguém vai te trazer o prato pronto, mas você vai na romeira, na figueira, na videira, você vai na rocha. Aí quando Deus diz você vai buscar, você diz: tem 430 anos que eu estou recebendo o prato pronto. Aí Jeová diz assim: mas é escravo. Estou com saudade do Henrito, porque lá tem alho e cebola, pepino. Irmão, o cara, para sentir saudade de pepino, o cara, para sentir saudade de alho e cebola, tem que estar com um paladar muito complicado. Jeová está dizendo: você recebeu o prato pronto, mas você era escravo. Agora eu estou te dando videiras, romeiras, oliveiras, fontes e mananciais. Olha bem para mim, ninguém vai te trazer pronto. Você vai na fonte buscar. Você vai na vaca tirar o leite, você vai na videira tirar a uva. O Senhor está te dando uma promessa que te garante que o teu deserto vai virar deleite, que a tua escravidão vai virar terra ampla. O Senhor está te garantindo que a tua tribulação é apenas um processo para o lugar que Ele vai te levar. Em nome de Jesus. Eu vou concluir, mas vou concluir com uma frase: não permaneça escravo. Liberte sua mente. A terra prometida é para quem tem a sua mente liberta da condição de escravidão. Eu falei hoje pela manhã no nosso culto em Salvador: prosperidade começa na mente. Prosperidade é uma questão de mentalidade antes de tudo. Se a sua mentalidade permanecer no Egito, não adianta seu corpo estar em Canaã. Você vai continuar escravo em Canaã. Mas se a sua mentalidade estiver em Canaã, nem o Egito te torna escravo. Você caminha pelo Egito sem se submeter à escravidão. Você não vê Josué querendo voltar para o Egito. Você não vê Caleb sentindo saudade do Egito. E quando ele tem 80 anos, Caleb tem 80 anos, ele chega para Josué e diz: 40 anos já se completaram que Moisés, servo do Senhor, me disse que me daria a terra da além do Jordão. E eis que agora a minha força é tão viva quanto há 40 anos atrás. Porque quem não é escravo não fica velho. Eu estou vendo gente despencando na vida. Se um irmão chegou para mim, aqui é para você rir: eu lhe ouço desde que o senhor é criança. Eu olhei para ele: quantos anos você tem, irmão? 62. Como é que você me ouve desde que você é criança, irmão? Você é 30 anos mais velho que eu. Mas eu olho para algumas pessoas com tudo para produzir, com todo o território para conquistar, com todo o tempo que Deus lhe deu para ser alguém, mas a mente decrépita,
com sentimento de derrota. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, morreu, irmão, só não deitou. Peça ao Senhor para libertar a sua mentalidade, porque do Egito você já saiu. Ei, o deserto na presença de Deus é melhor do que o Egito sem Ele. Agora você imagina Canaã, porque em Canaã você, além de ter a presença de Deus, tem terra que mana leite e mel.